Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do Vascão. Pessoal, hoje é dia de Vasco, o Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense no jogo de volta pela Copa do Brasil. Vamos falar muito dessa partida, provável escalação, onde você vai poder assistir esse jogo. Vamos falar também aqui da seríssima lesão do Felipe Coutinho, que vai tirar ele por um bom tempo aí do time do Vasco. Também vamos falar aqui da situação de reforço e a saída do Praxedes, tudo isso e muito mais. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações. A gente está de volta aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Expliquei no último vídeo, eu tinha dado uma parada aí para dedicar a outros projetos, mas a gente está de volta aí com o nosso canal. Muito obrigado a galera que está aí se inscrevendo, que está aí esperando os nossos vídeos aqui do canal voltar. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar hoje o Atlético Goianiense às 9h45 da noite em São Januário. Esse jogo terá transmissão da TV Globo, do Sport TV, do Premier Clubes e também da Amazon Prime Video. O Vasco que vai enfrentar aí o Atlético Goianiense precisando vencer de qualquer maneira para se classificar às quartas de finais da Copa do Brasil. O Vasco empatou o primeiro jogo por 1-1. Teve inúmeras oportunidades para perder o jogo, né? Porque o Atlético Goianiense perdeu um caminhão de gols naquela partida e o Vasco, logicamente, saiu no lucro, né, cara? Ficou bem nítido que o Vasco saiu no lucro naquele jogo. Também teve oportunidades para ganhar a partida, mas não soube fazer o segundo gol, o gol da virada, né? Mas mesmo assim conseguiu arrancar um empatezinho que deu, em tese, uma certa vantagem para o Vasco para decidir em casa, né? O Vasco só depende de si agora, precisa vencer de qualquer maneira, 1-0, 6-0, não importa o placar, tem que vencer para conseguir essa classificação. Caso o Vasco empate a partida, o jogo irá para pênaltis e, logicamente, se perder, estará eliminado. O Vasco possivelmente deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e o horroroso Léo Pelé na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo com Hugo Moura, Cocão, mais à frente Dimitri Payet, no lugar do Coutinho, que infelizmente se lesionou. Vai ficar 4 semanas parado, meu amigo. 4 semanas sem o Felipe Coutinho. Isso aqui, só entrando no assunto Coutinho logo, porque, sinceramente, a minha opinião é a seguinte, cara. Eu acho que foi um erro gigantesco, tanto da comissão técnica e também do departamento de fisiologia do Vasco. O Felipe Coutinho estava parado 2 meses. Ele vinha de uma pouquíssima sequência de jogos que ele estava atuando no Catar. No Catar não tem esse ritmo de jogo que é aqui no futebol brasileiro. Era óbvio, era nítido que ele iria ter algum tipo de lesão jogando quarta e domingo. Mesmo jogando poucos minutos, não atuando os 90 minutos, mas ele estava atuando todos os jogos do Vasco. Jogou naquele gramado nojento na Arena Condá contra o Grêmio, jogou um jogo pesado contra o Atlético Mineiro, jogou partida intensa na Copa do Brasil contra o próprio Atlético Goianiense, também jogou esse último jogo ali que entrou no segundo tempo na partida contra o Red Bull Bragantino, e o jogador estava parado, o cara estava de férias, era óbvio que ele iria ter algum tipo de lesão, assim como o próprio Alex Teixeira também teve, né? Jogadores que estavam parados, que não estavam com ritmo de jogo. Faltou aí planejamento, tanto da comissão técnica, que deveria ter poupado o Felipe Coutinho, e também do próprio departamento de fisiologia, que não preveu que ele poderia ter algum tipo de lesão mais agravante, devido aí a ele estar um longo período de inatividade e voltar a atuar dessa forma intensa, né? E isso foi um erro grotesco. Eu acho, sinceramente, que tanto a comissão técnica do Vasco e o departamento de fisiologia do Vasco entraram na empolgação do torcedor vascaíno. Ah, o Felipe Coutinho voltou, não sei o que demais. Tá, beleza, os caras entraram nessa onda aí, colocaram o cara em campo de qualquer maneira, sem condição física nenhuma. Era nítido que o Felipe Coutinho não tinha condição física, condicionamento físico nenhum para estar atuando, e os caras colocaram ele para jogar todos esses jogos, cara. Eu discordo totalmente desse planejamento que foi feito pelo Vasco. Pode me xingar aí se você acha o contrário, mas na minha opinião, o Felipe Coutinho não estava pronto para atuar esses jogos aí que ele atuou dessa maneira que ele atuou, né? Infelizmente, o Vasco vai perder o jogador aí por 4 semanas, vai ficar parado um mês. Deixa aí nos comentários aí o que você achou dessa situação do Coutinho. E voltando aí ao time do Vasco, o Payet vai ser o substituto do Coutinho, já foi no último jogo contra o Red Bull, vai ser mantido aí mais uma vez como titular. E o ataque, Adson, David e Verratti. Esse é o provável Vasco que vai pegar logo mais aí o Atlético Goianiense às 9h45 da noite. Jogo aí, como eu disse, vai ter transmissão da Globo e também de outros canais. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião, qual o seu placar. Na minha opinião, 3-0 Vasco, cara. Sinceramente, 2 gols do Verratti e um gol aí do Cocão.
Bom, pessoal, seguindo aqui o nosso girão de notícias, o Vasco ainda tenta contratar, reforçar a equipe aí para o restante do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias foi especulado o nome do atacante Santiago Rodrigues, que está atuando no Instituto lá de Córdoba, da Argentina. O jogador estaria negociando com o Vasco, porém, o que pode impedir essa transação de acontecer é o alto valor pedido aí pelo clube dele, né? O clube deseja receber cerca de 2,5 milhões de dólares, porém, o Vasco, como todo mundo sabe, o Vasco não tem essa grana para bancar contratações. O Vasco vai ter que ser criativo no mercado, não tem investidor na SAF, precisa reforçar urgentemente a zaga, precisa contratar de todas as maneiras um zagueiro nessa janela de transferência. Se não contratar um zagueiro, a conta é simples, o Vasco vai cair de divisão, porque ficou nítido naquele jogo lá contra o Red Bull que o Léo Pelé não é jogador de futebol. Tá esperando mais o quê? Entregar mais uma vez? Entregar mais o quê? Coloca um garoto da base no lugar desse cara, mano. O cara não joga nada, mano. É um jogador horroroso, cara. Não serve pra nada, mano. Não tem condição nenhuma, cara, desse ser titular do time do Vasco. E a diretoria ainda banca esse cara. O Pedrinho tem a obrigação de barrar o Léo Pelé, cara. Ele tem que barrar esse jogador. Se o Paiva não tira ele, a diretoria tem a obrigação de barrar o cara. É melhor você pôr um garoto da base que ali pode sair algo melhor do que você colocar um cara que você já sabe que não vai sair nada dele, cara. Que ele só vai entregar pro adversário. Pode fazer 1 ou 2 jogos razoáveis, passar desapercebido. Aí o torcedor esquece os erros dele. Mais à frente ele vai cometer erros, como vem cometendo, cara. Não tem condição um jogador desse ser titular na zaga do Vasco. O Vasco tem que buscar um zagueiro urgentemente. Se vira, cara. Tem que trazer algum tipo de investidor. Faz empréstimo, faz o que for, meu amigo. Mas contrata o zagueiro, porque senão o Vasco vai cair de divisão. A distância do Vasco Fluminense era absurda, né? Hoje é de 4 pontos só. Só para deixar alerta aí o torcedor que ainda acha que o Vasco vai escapar do rebaixamento, cara. A situação não é fácil. O Vasco tá muito feio, não consegue ganhar jogos. Está muito mal no Campeonato Brasileiro e precisa voltar a vencer de qualquer maneira. Teve uma sequência aí de jogos interessantes que era para o Vasco fazer uma pontuação melhor. Infelizmente não conseguiu vencer o pior Red Bull Bragantino dos últimos tempos, jogando em São Januário. Imagine conseguir vencer outros adversários complicados. O Fluminense está na crescente, vai meter um sacode no Vasco se o Vasco continuar jogando dessa maneira aí. Deixe nos comentários o que você acha da situação aqui do Santiago Rodrigues, o clube lá da Argentina, que é 2,5 milhões por esse jogador. E claro, também a gente espera que o Vasco contrate um zagueiro. A situação também de saída é a do Praxedes, cara. O Atlético Paranaense estaria interessado na contratação do jogador, porém o Bragantino deseja que o jogador cumpra o seu contrato com o Vasco. No caso, o Vasco iria emprestá-lo até o final dessa temporada ao Atlético Paranaense, só que dessa maneira parece que o Red Bull não quer. O Red Bull quer que ele permaneça no Vasco para o ano que vem ver o que vai fazer com o jogador, né? O Vasco parece que não irá utilizar mais o Praxedes e nem deve, né, cara? Um jogador horroroso. Deveria afastar também o próprio Léo Pelé, como eu falei, deixar uma lista ali de espera para negociar, porque esse cara não pode mais vestir a camisa do Vasco. E tampouco o próprio Praxedes. O Atlético Paranaense está interessado. Vamos ver se vai intensificar as conversas por esse jogador. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final aí. Tamo junto. E é nóis.